Gente, para a gente ganhar um pouco de tempo, eu vou recomeçar e as pessoas vão voltando aos poucos, mas a gente está um pouco atrasado e para não perder a força da sessão. Eu queria convidar para subir aqui na mesa a Luciane Albuquerque, coronel da reserva da Polícia Militar de Minas Gerais, também ex-presidente do Conselho de Administração do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Também queria convidar o Egberto Buarque, ele é secretário da área de Defesa e Segurança do Tribunal de Contas da União. Aí depois ele fala direitinho o nome da secretaria, que vai fazer a apresentação do relatório sistêmico, controle externo. E a gente vai fundir essa fala já com a seguinte. Então eu convido também a Úrsula Pérez, que é professora da Universidade de São Paulo. Então, eu vou passar a palavra para... a conversa vai mais ou menos seguir a mesma ordem. A Luciane vai fazer os comentários, o Egberto começa fazendo a apresentação do relatório sistêmico e a Úrsula faz uma fala que ela depois vai lançar os parâmetros para aquilo que a gente está falando como as 7 medidas emergenciais. Então, eu vou pedir para o Egberto fazer a apresentação. Só peço cuidado com o degrau ali. Ele é traiçoeiro. Pedir para o pessoal do apoio apagar essa luz aqui para ficar mais... Muito bem, bom dia a todos. Meu nome é Egberto Buarque, eu sou secretário de Controle Externo da Secretaria de Defesa Nacional e da Segurança Pública do Tribunal de Contas da União. A nossa secretaria, ela fiscaliza, como o nome já propõe, a área de defesa nacional e a área de segurança pública. Quero primeiro agradecer essa oportunidade aqui que o Renato, que o Fórum nos dá aqui, agradecendo a pessoa do Renato, de poder participar e apresentar um pouco do nosso trabalho na área de segurança pública e também parabenizar a equipe que organiza o evento, que já é a segunda vez que eu participo do evento, primeira vez apresentando algum trabalho, e sempre é uma oportunidade muito boa de conhecer, de aprender, de ouvir experiências novas. Nós, o Tribunal de Contas da União, nós não temos a pretensão, trabalhando na área de segurança pública, de conhecer melhor a segurança pública que os pesquisadores, que os operadores da segurança pública. Não é papel do Tribunal de Contas propor políticas públicas ou, enfim, atuar na área de segurança pública. Mas, como órgão de controle, ele pode dar a sua contribuição de maneira a contribuir para que as instituições, para que as organizações que atuam no segmento se aperfeiçoem, para que haja uma melhor coordenação entre os órgãos, entre os entes federativos nessa área. Bom, esse relatório sistêmico de fiscalização da segurança pública, o Tribunal ele vem fazendo relatórios sistêmicos de várias áreas, de saúde, de educação, e no ano passado nós fizemos esse relatório que foi julgado, se transformou num acórdão esse ano, no começo desse ano, da relatoria do ministro José Múcio. Bom, aqui ele vai rápido demais, Bom, aqui tem alguns capítulos, esses não são todos os capítulos do relatório, o relatório é maior do que isso. Então, falo de uma parte orçamentária, relativa à segurança pública, à política nacional, alguns temas, alguns dos principais trabalhos realizados pelo TCU na área de segurança pública e fechando aí com algumas proposições legislativas no segmento de segurança pública. Bom, primeira parte de orçamento, nós fizemos um levantamento dos gastos, das despesas liquidadas da União, nas subfunções de segurança pública. E o que a gente constatou, em linhas gerais, é que, entre 2010 e 2014, o gasto na função segurança pública por parte da União
reduziu de aproximadamente 13 bilhões de reais para cerca de 8 bilhões de reais, né? Enquanto isso, eu sei que não dá para ver esses números, né? Os gastos dos municípios, o gasto dos municípios, né, do agregado dos municípios, ele aumentou de cerca de 1,7 bilhão para cerca de 4 bilhões, né, e dos estados também aumentou para cerca de 53 bilhões em 2010 para 68 bilhões em 2014. Né? Além dessa percepção de redução de gastos, da participação dos gastos federais, né, dos gastos da União na segurança pública, né, essa constatação, que pareceu ser devido à redução dos gastos na subfunção de defesa civil, né, a gente percebeu também uma dificuldade com relação à padronização da classificação desses gastos nas subfunções. Né? Sei que é um assunto muito específico e técnico de orçamento, né? Mas você tem funções e debaixo dessas funções você tem subfunções. Então, alguns entes federativos, municípios, estados, por exemplo, classificam gastos de despesa de pessoal das polícias ou do Corpo de Bombeiros, na função 4, que é fora da função segurança pública. A função segurança pública é código 6, e eles classificam muitas vezes a despesa com o pessoal da segurança pública na função 4, que é a administração geral. Né? Então, isso vai mascarando, né, o valor total daquele ente federativo aplicado em segurança pública. Né? Então, diante disso... Opa! É muito sensível aqui. Diante disso, nós fizemos uma proposta, né, de recomendação à Secretaria do Tesouro Nacional, né, que é uma secretaria da estrutura do Ministério da Fazenda, e que tem, né, por atribuição, competência legal, ela é quem regulamenta a questão as normas, né, de contabilidade pública, que ela busca orientar, né, os entes federativos na questão da classificação dessas despesas, na correta classificação. Né? Porque, como já outros palestrantes aqui comentaram, né, o que a gente percebe, do ponto de vista, né, do Tribunal de Contas da União, há uma produção de dados, de informações, e aqui muito se falou, e obviamente com toda a propriedade, sobre estatísticas criminais, mas tem um outro ramo também de produção de informações orçamentárias, né, de gasto, né, para prestar contas à sociedade, de quanto o Estado vem gastando nessa área e o quanto isso vem revertendo em resultado. Né? Então, o tribunal ele pretende se inserir, imagino eu, né, essa é a nossa ideia, numa das frentes que nós achamos que podemos contribuir, no sentido de padronizar, né, padronizar questões orçamentárias, né, para que esses dados reflitam, primeiramente, que eles sejam fidedignos, né, que eles reflitam a realidade do gasto que o Estado brasileiro tem na área de segurança pública, né? E também padronização, mais à frente eu falo disso, padronização de informações criminais também. Né? Nós sabemos, claro, que o Cinesp é uma iniciativa do Ministério da Justiça nesse sentido de padronizar, né? Mas carece também de aperfeiçoamento. Bom, aqui é só uma figura para ilustrar a estrutura organizacional do Ministério da Justiça, que, aliás, nesse momento, né, está em reorganização, né, sendo reestruturado, até porque absorveu algumas secretarias da Presidência da República, e, com isso, a sua estrutura está sendo aumentada. Né? E, dentro da estrutura do Ministério da Justiça, nós nos relacionamos, vamos dizer assim, para assuntos de segurança pública, muito com a Senasp. Né? Então, o Gustavo Camilo, né, que uma apresentação muito bem feita, a Senasp padece de uma dificuldade que, na verdade, ela surge de um arcabouço legal, na nossa visão, que não é claro a respeito de competências, né, de competências em matéria de segurança pública. Né? A Constituição ela descreve os órgãos, ela apresenta os órgãos que vão operacionalizar a segurança pública, as polícias, né, o Corpo de Bombeiro Militar, mas ele não fala de atribuições para entes federativos, quando se trata de segurança pública. Né? Então, isso, primeiro, gerou uma concentração de competências
nos estados, né? Não estamos aqui também dizendo que deva ser diferente, né? Mas isso não está claro, né, na nossa legislação. Então, o Estado ele assume, né, o protagonismo da segurança pública e, consequentemente, sofre o maior ônus, né, dos gastos nessa área. E, como o Estado tem esse protagonismo e a União não tem essa competência constitucional de ser mais atuante, né, na segurança pública, esse mecanismo da transferência voluntária, como é o caso relatado aqui do Cinesp, né, como uma moeda de troca, vamos dizer no bom sentido, de alimentação dos dados do Cinesp, você ter a alimentação dos dados do Cinesp ser uma condição para receber recursos, né, de transferências voluntárias de convênio, né? Então, à medida que esse recurso vai minguando, né, com a crise fiscal, então esse incentivo, né, que os estados têm para alimentar esses dados vai diminuindo, e é natural isso, né? Então, a gente está ficando refém dessa situação, e talvez uma solução para frente, né, seja melhorar esse arcabouço legal, né, para que isso seja uma exigência legal. Bom, nós mapeamos também que esses eixos estruturantes ultimamente vinham norteando a atuação da Senasp, né, que era o Programa Brasil Mais Seguro, o CRAC é Possível Vencer, a Estratégia Nacional de Fronteiras, a ENAFRON, e o Cinesp, né, que tem o objetivo de produzir informações. O Programa Brasil Mais Seguro, vou falar aqui do foco dele, né, que está aqui no cantinho, a qualificação dos procedimentos investigativos, né, polícias e perícia, né, com o objetivo de aumentar a taxa de resolução, principalmente de homicídios, né, e com o foco também de obter maior cooperação e articulação entre as instituições de segurança pública e do sistema prisional e do sistema de justiça criminal. Bom, política do Ministério da Justiça voltada à segurança pública no seu planejamento estratégico 2015-2019. Né? Então, os objetivos que constam lá são de reduzir homicídios, reduzir violência no trânsito das rodovias federais, fortalecer o enfrentamento à criminalidade com ênfase em organizações criminosas, tráfico, corrupção, lavagem de dinheiro e atuação na faixa de fronteira. E aperfeiçoar a coordenação estratégica em segurança pública. Então, a principal ação que o governo vinha desenhando, né, o governo anterior vinha desenhando e foi colocado aqui, né, do governo federal, a partir de 2015, era o Programa Nacional de Redução de Homicídios, né, que até o Átila, né, comentou aqui sobre os comentários que o ministro da Justiça fez a respeito, inclusive sobre esse nosso trabalho, né, que resultou numa determinação justamente ao Ministério da Justiça, né? Então, aqui já foi, vamos dizer assim, um outro patamar, né, de determinação, que o Ministério da Justiça, por intermédio da Senasp, né, encaminhasse ao Tribunal de Contas no prazo de 60 dias, prazo esse que eu acho que esgota agora dia 3 de outubro, né, se é a próxima segunda ou outra, um plano de ação referente à implementação do Programa Nacional de Redução de Homicídios, tendo em vista a urgência e a premência da atuação do governo federal, em virtude da elevada taxa anual de homicídios no Brasil. Né? Então, da onde nós formamos essa convicção, né, de que um plano, né, é importante? Aliás, isso já vem desde 2013, de trabalhos que nós estamos fazendo na área de segurança pública. Tendo como paradigma outras áreas relevantes, como já foi colocado aqui, educação e saúde, né? Educação, por exemplo, você tem planos decenais que orientam a atuação do Estado, né? Não só dos governos e não só dos entes federativos, né? Ou seja, do Estado, né? Formado pelo conjunto dos entes federativos. Né? Então, você tem um plano decenal que estabelece objetivos, estabelece metas, né? E a gente entende que uma maneira de contribuir para aperfeiçoar, né, essa gestão da segurança pública é realmente você ter uma estabilidade de planos governamentais maior. Talvez uma formalização por meio
de um decreto ou de uma lei, de um plano nacional, pode ser o de redução de homicídios ou de segurança pública. Obviamente, um plano esse construído com os estados, com os demais entes federativos, que conhecem a sua realidade do dia a dia da criminalidade, obviamente, mas um plano que imponha metas, né, que imponha resultados, né, justamente para que haja uma prestação de contas para a sociedade, né, em relação ao alcance desses resultados, como já acontece na área da educação, como já acontece na área, por exemplo, também da econômica, né? Principais desafios. Opa! É difícil. Vamos lá. Isso. É que é muito. Por favor. Sim, é aí que eu tenho apertado mesmo. Só que talvez eu não tenha a sensibilidade necessária. Então, principais dificuldades para a implementação de uma política nacional de segurança pública. Então, nós identificamos aqui que o federalismo, né, ou seja, essa falta de clareza sobre a competência dos entes federativos em matéria de segurança pública, né, a articulação e integração, e aí a gente fala de arranjos institucionais. Os arranjos institucionais, eles não estão bem desenhados quando se trata de segurança pública, né? Ou seja, a União não sabe muito bem o seu papel, né? Ela induz uma política de segurança pública tendo como uma moeda de troca recursos, né? Talvez esse não seja um modelo possível, né? Ou um modelo sustentável no longo prazo. E também essa parte de informações e estatísticas, não só do ponto de vista de uniformização, né, da produção dessas estatísticas, mas também a questão da periodicidade e da transparência dessas estatísticas, né? Então, de novo, como órgão de controle, no que a gente pode contribuir, a gente entende que pode contribuir, né? Talvez ajudando a aperfeiçoar o sistema, né, ajudando a aperfeiçoar o setor, no sentido de uniformidade de métodos, uniformidade de denominações e transparência dessas informações. Então, o federalismo, como eu falei, você tem a ausência de competências expressas na Constituição Federal, né, lá nos artigos 23, 24, 144, né, e isso tem um impacto sobre a formulação e a implementação de políticas nacionais de segurança pública. Articulação e integração, necessidade de maior articulação do governo federal com os outros entes federativos, em comparação com outras políticas sociais, como as de saúde e educação, por exemplo, né? Então, em 2013, nós fizemos um trabalho, e eu vou falar rapidamente dele ali, e nós visitamos 8 secretarias de segurança pública nos estados, né? E um relato bastante recorrente sobre essas secretarias de segurança pública era que esses chamamentos, né, que, em sentido amplo, são editais de convênios, eles muitas vezes não atendiam às necessidades daquele Estado, né? Ou seja, o que era oferecido num determinado edital, num determinado chamamento público, né, para ser ofertado como transferência voluntária, mediante convênio, não atendia às necessidades do Estado. Mas o Estado, ainda assim, ele aceitava aquele recurso, porque, do ponto de vista político, né, é uma imagem negativa que se passa, né, para a população, né, ou é uma oportunidade que se dá para a oposição, não aceitar recursos para a segurança pública, ainda que aquele recurso não seja eficiente dentro do seu arranjo, né, de combate à criminalidade. Informações e estatísticas, os problemas que nós identificamos foi uma certa indisponibilidade de dados, baixa qualidade dos dados, limitações das estatísticas oficiais, né? E aqui eu achei bastante interessante o que o Gustavo comentou, que você tem na educação, você tem um instituto independente que produz essas estatísticas, e achei interessante a ideia de você talvez ter dentro do governo um instituto independente, né, independente, que eu diria, do órgão que faz a política,
para produzir essas informações, tá? Baixa utilização das estatísticas no processo decisório e pouca transparência das estatísticas criminais. Aqui tem até uma avaliação do Open Data Barometer, né? Não sei como é que se fala isso, sobre a transparência de estatísticas criminais, né, de alguns países. Então, você percebe que o Brasil, numa escala de 0 a 100, né, é isso mesmo, a escala é de 0 a 100, o Brasil teve avaliação 5, tanto em 2013 quanto em 2014. Então, dessas constatações, surgiu essa proposta de recomendar ao Ministério da Justiça que defina uma periodicidade para a realização de pesquisas nacionais de vitimização, com vistas à formação de uma série histórica de dados complementares às estatísticas oficiais, a fim de aprimorar os diagnósticos que subsidiam as políticas públicas de segurança no país. Então, aqui no sentido da transparência, né? De novo, naquilo que o Tribunal de Contas pode contribuir, né? Buscando maior transparência para o setor. A outra proposta foi recomendar ao Ministério da Justiça que adote medidas no sentido de promover maior transparência dos dados e das estatísticas criminais do país e de conferir maior publicidade às pesquisas e aos estudos realizados por suas unidades. Bom, alguns temas em destaque, aqui eu vou só apresentar, porque o FISC, né, esses temas são de conhecimento de todos aqui, né, que é um público especializado no assunto, descriminalização das drogas, né, redução da maioridade penal, revisão do Estatuto de Desarmamento e reestruturação do modelo de policiamento, que é uma discussão que vem já há bastante tempo, né, que se chama de unificação das polícias, né, polícia de ciclo completo. Bom, principais trabalhos realizados pelo TCU, né? Então, nós fizemos um levantamento de governança de segurança pública, né, que nós criamos um índice, isso foi em 2013, o IGOV-SEG, e um levantamento nas políticas públicas de fortalecimento das fronteiras brasileiras, esse foi de 2014. O levantamento de governança de segurança pública, o objetivo dele foi conhecer e avaliar os aspectos de governança e gestão da Senasp e das organizações de segurança pública estaduais e do Distrito Federal, né? Organizações de segurança pública, na verdade, foi o termo técnico que a gente escolheu para designar secretarias de segurança pública, até porque nos estados esse nome não é uniforme, né? Muitos chamam Secretaria de Defesa Social, né? Então, a gente criou essa nomenclatura OSP para designar, né, então, Secretaria de Segurança Pública. Então, quanto às condições para implementar a Política Nacional de Segurança Pública, o método de coleta de informações foi questionário e realização de grupos focais. Então, nós encaminhamos um questionário com aproximadamente 400 itens, porém de fácil preenchimento, né, embora 400 itens, mas de fácil preenchimento, para as 27 unidades da Federação, né? Dessas 27 unidades da Federação, 25